Vamos fechar os olhos àqueles que gostam, pedir ao Pai do céu as forças que necessitamos, pedir as bênçãos de Jesus para nos guiar, nos fortificar e nos amparar. Dai-nos, Senhor, o equilíbrio que buscamos. Orienta-nos, Senhor, na nossa jornada e fortifique-nos, Pai, para que possamos tirar o melhor proveito de todas as palavras que aqui foram ditas. Senhor, rogamos as bênçãos do Teu amor infinito e as bênçãos dos trabalhadores da casa, Senhor, que nos orientam, nos dirigem e nos amparam. Dai-nos as forças, Senhor, para seguirmos avante, para buscarmos equilibrar os nossos sentimentos, buscar equilibrar as nossas sensações. Que a sua paz nos envolva e nos guie, e que seu amor nos dirija por todo o tempo que aqui estivermos. Que assim seja. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ninguém? Olha, vocês vão vir aqui, nós vamos aí. Não? Você tem um tema? Eu tenho uma pergunta. Então fala. Eu queria saber assim, estava pensando, se uma pessoa, ela tem a sua própria religião, mas ela faz ali todos os seus ritos, faz tudo como manda o figurino, e ela está passando por um momento difícil, por uma doença constante, uma doença que vai e volta, e eu, de outro credo, eu posso fazer uma prece para ela, eu posso fazer a vibração para ela, mesmo sem ela saber, porque ela não vai aceitar a prece espírita, né, de uma pessoa do espiritismo. E se eu levar a água e der para ela sem ela saber, será que mesmo ela não sabendo, vai surtir algum efeito? E se ela souber e não querer, eu posso continuar vibrando por ela, fazendo as preces por ela, para que ela se cure dessa doença, mesmo ela não querendo as vibrações espíritas? Viram o problema que é? Se eu tenho um problema e ela faz a prece para mim, sem eu saber, vai servir para mim? E agora, quando eu souber que ela está fazendo, como é que vai ficar essa situação? Como é que nós ficaríamos nisso aí? Se eu fizer uma prece para qualquer pessoa, nós, que está passando por um problema, ela não precisa saber de nada. A prece, ela vai ter sempre uma resposta. Se eu fizer com amor, com carinho, com devoção para aquela criatura, seja o problema que ela tiver, certo? Devagarzinho nós vamos equilibrando aquela criatura, quem está fazendo a prece, certo? Pode até sanar os problemas dela. Agora, quando ela souber que eu estou fazendo a prece e ela não aceitar, aí não tem efeito, porque o meu pensamento bloqueia o efeito da prece que o outro está fazendo. A prece parece que não tem efeito, é alguma coisa sutil, é alguma coisa, vamos dizer assim, a longo prazo, certo? Mas ela é poderosa, porque os dutos do pensamento ninguém consegue medir ainda, até onde eu alcanço com o meu pensamento, até onde eu alcanço com aquilo que eu quero levar. Quantas vezes nós já fizemos prece aqui para pessoas em outros países, pessoas, eu vou dizer até o país que ela vive, pessoa que vive no Japão, né? De vez em quando ligava aqui, ô senhor Alencar, faz uma prece para mim, e ela está lá no Japão, certo? Tem efeito? É a mesma coisa que ela estivesse frente a frente. Se eu estou querendo, se eu estou pedindo, ela tem um efeito mais agudo. Enquanto eu não sei, e vejam bem,
Enquanto eu me resignar com a minha doença, com o meu problema, a prece vai ter efeito. Agora, se eu começar a maldizer a minha prece, falar 1000 coisas, vamos dizer assim, ofendendo Deus, a prece não chega na criatura. Porque o pensamento nosso tem que ser de atração. Como é que eu atraio as coisas boas? Amando e fazendo ser amado. Se eu não fizer isso, nenhuma prece vai chegar em mim. Eu tenho que amar o meu irmão, meu compadre, meu cunhado, meus filhos, tenho. E aqueles que vivem comigo, o meu vizinho da frente, o meu vizinho do lado, o meu vizinho do fundo, certo? Como é que fica? Aquele que trabalha comigo, tem uma pessoa que trabalha aqui, a outra trabalha, acho que nem tanto assim, quase batendo ombro com ombro, mas eu não converso com ela. Só de falar nela, ó, já fico tudo arrepiado. Como é que uma prece vai chegar numa criatura assim? Então nós temos que ser receptivo, né? Quando nós falamos, Pai, seja feita a tua vontade e não a nossa, no Pai Nosso, certo? Para quê? Para que nós aprendamos a olhar para Deus com tudo aquilo que Ele nos dá. Deus nos dá o quê? Amor. Certo? Como é que eu vou distribuir o ponto negativo que eu sou para as outras criaturas? Não consegue. Não tem como. Então a prece vai chegar. A partir do momento, eu posso dar água fluidificada para ela, sem ela saber, e ela tomar? Beleza. Certo? E se ela souber e falar, não, isso é coisa disso, coisa daquilo, acabou o efeito. Tem um exemplo, num dos livros do André Luiz, que ele vai na igreja e o padre está fazendo a missa. E na hora de dar a hóstia, né? Vem para cá, está fora do... Na hora de dar a hóstia da sacristia, não sei como é que chama, vai. Na hora de dar a hóstia para a pessoa, a hora que a pessoa pegava na hóstia, ele via lá do plano espiritual que ele estava, ele via a hóstia purificada. Na hora que a criatura pegava a hóstia, ela ficava enegrecida, espiritualmente falando. Por quê? Porque a pessoa já tinha um negativismo dentro dela. Tá certo? Então não servia para nada. Certo? Então, de todas as pessoas, ele cita até, né, de todas as que receberam, a hóstia saiu e entrou por ela e saiu iluminando todo o corpo da criatura. De todas as que receberam a hóstia naquele dia. Então vejam como nós somos, certo? Eu vou lá, mas, nossa, esse ritual me cansa, não gosto disso, ou a homilia que ele fez não era bom para ele, certo? E aí? Né? Então eu tenho que pensar coisas positivas e viver positivamente. Todo o mal que eu desejo para a pessoa é que ela viva bem. Certo? Agora, se ela não quiser aceitar, está na mão dela guiar o caminho. Então, muitas vezes, tem pessoas que trazem o nome de pessoas aqui para nós fazermos prece. Não é crítica, hein? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas chega na hora da sessão aqui, né? Já aconteceu do amigo espiritual falar, não adianta fazer prece nesse horário, ela está vendo a novela. Tá certo? Não adianta, porque não chega lá. Né? Por quê? Por causa disso.
tem que orientar a pessoa, eu vou fazer uma prece, leva meu nome para fazer uma prece. Então, naquele horário, você procura ficar deitada, sentada, tomando conta de você, tendo pensamentos positivos sobre você. Aí a prece vai fazer efeito. Agora, está lá batendo as panelas, está lá fazendo as coisas, a prece não vai ter o efeito. Né? Pedir prece lá não adiantou nada. Vai se fazer o quê? Muitas outras vezes, pessoas aqui, foi relatado, né? Eu me senti operada sentado lá atrás, lá. Não foi nem aqui, foi lá atrás. Eu senti a cirurgia totalmente e, vou até falar, ele tem um nódulo no seio, né? E quando chegou em casa não tinha mais nódulo, não teve mais nada, nunca mais teve problema no seio. Tá certo? Sentado lá atrás. Certo? Então a fé que ela recebeu, aquela oração, aquela vibração que foi feita aqui, né? Então é isso que faz a pessoa se engrandecer. Muitas pessoas confundem o auxílio com o objetivo, certo? Nós podemos auxiliar os amigos a encontrar o caminho daquela criatura, certo? Eu quero uma prece para essa pessoa lá no Japão, certo? Os amigos vão e encontram aquela criatura. Agora, se ela vai receber a prece ou não, vai estar com ela. No Japão ainda até que é mais fácil, né? Porque se aqui é 8 horas, ela está começando a acordar agora, né? Né, olha? É. Entendeu? Então vamos lá. Então, nesse caso, trazendo para o nosso dia a dia, no passe, né? É importante então essa sintonia. Isso você está já aberto. Quando nós vamos tomar o passe aqui, ele tem o mesmo efeito da prece. Né? E concentrado em você, pensando com os pensamentos em Jesus, tranquilo, a respiração tranquila, para que esses fluidos espirituais possam estar agindo ali conjuntamente. Né? Na verdade, são 3 pessoas trabalhando. É o médium, é a equipe espiritual e a pessoa que está ali recebendo. Que está recebendo. Certo? A transfusão do passe é uma prece, vamos dizer assim, de fortalecimento para a criatura, para todos nós. Certo? Quando o médium está aqui, percebam vocês que nunca viram um médium doente trabalhando lá. Tá certo? Por quê? Porque tem certos tipos de doença que não convém, porque debilita mais o médium, ou a pessoa que já está com problema passa a agravar o problema da pessoa. Certo? Então, o médium está lá, predisposto a dar o seu melhor para aquela criatura, e a equipe espiritual, de certa forma, prepara o ambiente e mantém o ambiente equilibrado para que a pessoa que toma o passe ali seja, vamos dizer, beneficiada por esse passe. E eu tenho mais uma pergunta. Muitas vezes a gente vem no centro, né, na primeira vez, segunda vez, e às vezes tem algumas palavras assim que a gente não entende muito. Como, por exemplo, chega na hora do final da palestra ou em algum momento do atendimento de segunda-feira, a gente fala assim: agora nós vamos vibrar para os nomes que estão no caderno, né? Que a Cristina vai fazer a leitura dos nomes para a gente fazer vibração. Né? E a gente fica pensando assim, mas vibração? O que se entende por vibração? Vai ficar assim? Está vibrando, não está? Quando nós falamos em vibração aqui, é procurar manter o objetivo, certo? Nós vamos fazer uma prece para, não vou citar o nome, Maria aqui, certo? Mas eu não conheço a Maria, mas conheço quem trouxe o nome, foi a Mari, certo? Então, vou pensar na Mari, para que ela leve esse pensamento
para aquela Maria ser beneficiada com o auxílio espiritual. Certo? Todos os nomes que estão aqui, nós sempre falamos, abençoe também quem trouxe os nomes aqui. Porque cada um, nós falamos isso também na sexta-feira, tem o passe no grupo, tem o grupo de oração na sexta-feira, para necessitados de todos os matizes, encarnados e desencarnados. Justamente para isso, para nós mentalizarmos aquela criatura. Então veja lá que quem pôs o nome da Maria foi a Mari, certo? E então vamos pensar, mas eu não conheço a Maria, então vou pensar na Mari que vai levar aquele benefício para aquela criatura. Isso é uma vibração mental que eu estou levando para ela levar para aquela criatura. Então essa vibração eu posso fazer direto? Posso, certo? Por quê? Porque a Mari trouxe o nome, ela está sabendo quem é. Eu estou fazendo a vibração lá para Maria, certo? Então mentalizei a Maria, a Mari que trouxe o nome vai receber essa vibração e vai transmitir para ela. Certo? Essa vibração, esse sentimento, essa emoção de eu querer ajudar e participar da vida daquela pessoa para que ela melhore, para que ela se entronize com a vida. Aí, por causa do nosso atendimento de ontem, eu estava pensando em relação àquela questão do mal. A gente faz a oração dominical, a gente fala assim, né? Livrai-nos de todo mal. E ontem, conversando com a pessoa, ela falou sobre isso. Ela falou que nas preces dela, ela sempre pede, né, para ficar invisível ao mal, né? E como que é essa questão do mal em relação a gente, em relação ao mundo? A gente tem como assim ficar invisível do mal e não sofrer mal nenhum durante o dia, durante a nossa vida? Tem como nós ficarmos invisíveis ao mal? Se tem, vocês me ensinam. Por favor, depressa. Gente, o mal está dentro de nós. Certo? Mas a pessoa me fez mal. Né? Mas eu não posso nem olhar para aquela pessoa. Já sinto que ela me fez mal. Olha o mal onde está. Certo? Então está dentro de nós. Se eu pensar no mal, nossa, eu tenho que me livrar do mal. O mal está onde? Certo? Como eu acabei de falar, Jesus é o quê? Deus é o quê? Deus é amor. E o amor tem mal? Tá certo? Quando eu vejo a coisa mal, aqui tenho falta de amor dentro de mim. Não é? Mas é coisa que me fizeram. Todo mundo faz coisa para todo mundo. Só que você recebe naquilo que você está habituado a receber. Eu vou receber o mal. Se você pensar no mal, você não vai receber bem. Falamos também, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Certo? Se eu plantar amor, eu vou colher. E se eu plantar desamor, vou colher o quê? Certo? Vou colher, se eu plantar, na expressão que ela falou, o mal, eu vou colher o mal. Certo? Não importa a proporção, na mesma proporção que eu plantar, eu vou ter que colher. Então, pensemos, mas a pessoa fez isso, que Deus a tenha. Certo? Nossa, aquela pessoa está fazendo isso para você, que Deus a abençoe. Certo? Por quê? Porque eu não posso retribuir do mesmo jeito que eu estou contribuindo para aquilo que ela está fazendo. Certo? Não sou dono de ninguém para falar, não faz isso. Mas cada um é livre de colher aquilo que está plantando. Todo o mal está dentro de nós. Como é que o mal vai ficar invisível de mim? Está aqui dentro.
está aqui, rondando aqui. Então eu vou ter sempre problema dentro de mim, porque os outros me fizeram mal. Os outros, esses outros aqui. Né? Então é isso que nós escolhemos. Né? Quem planta vento, colhe tempestade, não é isso? É exatamente isso. Né? Então nós temos que pensar em nós, certo? Eu tenho que amar, eu tenho que amar. Eu tenho que ser dócil para com as criaturas. Tenho que fazer a vivência do Pai Celestial para comigo, certo? E de mim para o universo. Porque eu sou filho de Deus. E aquilo que eu falo, aquilo que eu explano, mas foi só um palavrãozinho assim, ó. Mas você falou para quem? Falou para o universo. O mal que eu desejo, eu não desejo para esse, para aquele outro, eu desejo para o universo. Se nós fizermos o Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Aonde é esses céus? Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos universos. Porque nós somos filhos de Deus. Onde está Deus? No universo. Então, aquilo que eu falo aqui, mas eu falei dentro da minha casa, falei lá dentro de 4 paredes. E vamos entender também que o espírito também é o céu, né? É. O corpo é terra. Então, todo mal que você produz, né, produz no espírito. Reproduz eternamente. Aí o sentimento vem no corpo físico prejudicando né? É isso. Exatamente. Então, por que nós vivemos por que nós vivemos num planeta de provas e expiações? Porque nós não aprendemos a amar o nosso irmão ainda. Amar o nosso semelhante como a nós mesmos. É o primeiro mandamento, nós não saímos do primeiro mandamento ainda. Vemos as grandezas que tem por aí, o que foi criado nesses pequeno tempo aqui. Quem há 20 anos atrás falava, vou ter um celular falando com o universo inteiro no bolso? Imagine daqui para frente como é que vai ser isso. E se nós não mudarmos a mentalidade, mas se eu mudar e o vizinho não mudar, o problema é dele. Mas um tem que começar. Se um não começa, a coisa não avança. Então todos nós temos que pensar nisso. A melhora do planeta está dentro de nós. Os universos estão esperando que nós nos abramos para o universo, para poder receber do Pai Celestial a dose mais efetiva daquilo que precisamos. Sim? E talvez, né, seja por causa dessa desconexão com a gente mesmo, que a gente não consegue ter acesso à nossa própria espiritualidade, né? É tão difícil a gente entender os auxílios, as inspirações, a gente fica meio confuso, sabe se é você, se não é você, faz o contrário. Nós temos dúvida de tudo. Principalmente quando a gente trata com o lado espiritual nosso. Quantas vezes nós paramos para conversar conosco? Quem já conversou consigo mesmo? Olha, só uma levantou a mão. 2, vejam, é importante nós pararmos e conversarmos conosco, certo? Porque eu tenho que me conhecer, eu tenho que olhar para mim como filho de Deus e saber quem eu sou, aonde eu estou colocado. Mas eu tenho que viver a vida. E todos nós temos que viver. É importante
pararmos uns 10 minutos, vou tomar um banho numa boa, vou me sentar, vou conversar comigo hoje. E ver o que eu preciso mudar em mim, aonde eu quero chegar, quais os meus objetivos. Porque senão aqui se fala, a doutrina espírita nos ensina de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, não é isso? Mas se você não se olhou, não se viu, não buscou os seus objetivos, como é que você vai saber onde você estava? Então temos que conversar conosco, né? Porque senão a vontade do Pai não será feita em nós. Esses objetivos todos nós temos que buscar conversando conosco, certo? O médium chega aqui, fica na dúvida se o que ele falou é dele, se o que foi, ou se foi o amigo espiritual. Quem tem essa dúvida? Todos. Mas e a certeza de que tem um Pai Celestial te guiando? Se é seu, prestemos atenção. Quando um médium, principalmente no começo, quando começa a descobrir a parte mediúnica dele, se ele não tiver essa dúvida, ele não está raciocinando por ele. É necessário ter essa dúvida para que ele possa medir as palavras que ele falou e o sentimento daquela palavra, o sentimento daquilo que está escrito ali e a correção das palavras que está ali, se é dele ou se veio de alguma forma de fora. Muitas vezes nós nos perdemos nas nossas dúvidas. Médiuns há que vivem a vida inteira como médiuns e levam essa dúvida até o desencarne. Certo? Por quê? Porque não confiaram naquilo que o Pai preparou para elas. Não vou dizer que são médiuns ruins, não é isso, não, certo? Mas são médiuns positivos, médiuns que foram testados, tem na literatura espírita também, do Ernesto Bozano, eles são criaturas testadas de todo jeito, são amarrados, são presos na cadeira, amordaçados, vendado os olhos, certo? É colocado um fio de cabelo sobre o pé dela, do médium, para ver se ela levantou o pé, se ela baixou o pé, certo? Tudo isso foram feitos nos médiuns para ver se era o médium ou se era o espírito que estava ali, principalmente médiuns de transporte, certo? Se foi o médium que foi lá tirar, o médium levantou dali, foi lá e pegou aquela garrafinha lá e pôs aqui. A senhora Eusápia Paladino sofreu muito isso. E Ernesto Bozano chegou à conclusão, não era ela. Ela fazia sessões de materialização. Ela dormia num quarto, ela ficava alojada num quarto fora aqui, certo? Totalmente escuro, certo? Senhoras faziam, desculpa a expressão, fazia vistoria nela para ver se ela tinha alguma coisa, certo? Já naquela época, 1870, 1880, por aí, faziam uma vistoria total nela, examinavam ela inteirinha, para ver se não tinha nada com que ela fizesse alguma trapaça, vamos dizer assim, e ela sentava lá e ela era amarrada as mãos, era feito 1001, imaginem, corrente que se ela andasse fazia barulho, tudo nesse tipo, certo? Investigadores que, vamos dizer, provaram que a mediunidade existe.
né? Mas vejam o que ela passou. Então ela saía dela, lançava o ectoplasma, exudava dela esse ectoplasma, e aqui formava a criatura que vinha falar, não me lembro o nome, Kate, não era Kate? Eu acho que era Kate. A Kate não era do Crux? Kate King não era do Crux? Aquele do laboratório? Bom, não vou lembrar o nome, mas ela se formava aqui, certo? Passeava no meio de todos nós aqui, certo? Tudo escuro, né? Passeava no meio de todos nós, cumprimentava, falava com cada um e depois ia embora normalmente. Então achavam que isso era um truque que ela fazia, certo? E aí foram testando, foram ver que era isso. Numa das últimas aparições dela, esse investigador pediu que se pudesse, da aparição, vamos dizer assim, se pudesse tirar um pedaço dela, da aparição. Ela falou que sim, podia tirar, né? Tudo bem, chegou, tirou, daí a pouco esvaeceu tudo, acabou tudo na mão dele, né? Ela foi embora tudo. Quando a senhora levantou lá, tinha um buraco no vestido dela, certo? Mostrando que o ectoplasma dela saía pelos vãos da roupa, por tudo, e inundava o ambiente que tinha ali. Então vejam como eram testadas as criaturas dos médiuns. E ela achava que era um efeito dela e não um efeito da mediunidade, porque também não tinha explicações sobre isso, certo? Era muito recente ainda a doutrina e se passou nessa época. Seu Cláudio, só aproveitando o gancho, que tem a ver com o livro dos Espíritos, né, que a gente estava falando no começo de Allan Kardec, até para quem está vindo pela primeira vez, foi através desses fenômenos, né, que Allan Kardec, como curioso, né, como estudioso do Espiritismo, ele, né, até então não entendia como Espiritismo, né, entendia como uma ciência, uma coisa a ser descoberta. Uma brincadeira de salão. Então, o senhor está se referindo aos fenômenos, né, que a gente fala fenômenos mediúnicos, né, que aconteciam. E foi mais ou menos isso que se originou a propagação do Espiritismo, né? Quando se passou a estudar o Espiritismo seriamente, certo? Seriamente passou a estudar o Espiritismo, é que se viu que tinha condições realmente de chegar a essas conclusões que chegamos hoje, né? Não, vejam que não há derrogação das leis da natureza, não é milagre, certo? Milagre seria a derrogação da lei da natureza. Por quê? Por que Deus faz milagre para ela e não faz para mim? Certo? Então seria um Deus especial para ela? Ou ela seria especial para Deus? Né? Então não existe o milagre. Sempre eu gosto de falar aqui, se Deus dá, não podemos medir quanto Deus nos dá, mas suponhamos que Deus dá 100, para mim, Ele dá para todos nós 100, só que cada um de nós, desses 100 que Ele dá, vamos pegar uma parte, eu vou pegar 10, ela 20, o outro 15, o outro 12, o outro 9, e aí vai, mas Deus dá igual para todo mundo, na mesma proporção e no mesmo grau, né? Então cada um de nós tem que se elevar, ter pensamentos positivos, certo? Ter ideais alevantados para poder buscar uma solução para o seu problema do dia a dia. Todos nós somos perfectíveis, ou seja, estamos caminhando para a perfeição. Todos nós. Ah, mas eu tenho mais problema que aquele, tem mais. Mas todos nós podemos chegar no mesmo grau. Certo?
Não tem aqui no planeta Terra ainda aquele que possa dizer: eu vivi a minha vida inteira sem ter um problema. Né? Todos nós temos problemas. E, por incrível que pareça, é isso que nos faz olhar para dentro de nós. Quando nós temos um problema, quando nós temos uma dificuldade, nós corremos a olhar para dentro de nós e buscar aquilo que precisamos. Então, a dificuldade é de vir para nós nos melhorarmos sempre. Todos nós podemos ser o braço direito do Pai Celestial e sentar à direita de Jesus. Vai depender de nós caminharmos com os objetivos maiores da nossa vida. Ok? Tá bom, Maria? Tá. Você falou sobre curas espirituais. Eu teria mais perguntas, né? Mas o horário não dá. Queria perguntar sobre... Vira ele ao contrário. 42 vira 24 lá. Terça-feira é o próximo capítulo. Pessoal, tragam suas dúvidas. Mas a Maria faz alguma pergunta, né? Mas não vai dar tempo de responder. Tragam suas dúvidas para todos nós. É importante que nós vivamos a doutrina. E a doutrina, isso que eu falei para vocês, está tudo dentro da doutrina. Tá certo? Por quê? Porque nós temos que aprender a olhar a doutrina para nos guiarmos melhor. Enquanto nós olharmos para nós e não sabermos para que... Nós estamos aqui, estamos vendo o incêndio, sentindo o cheiro do incêndio. Estamos com um balde de água na mão aqui, mas não sabemos para onde correr. Porque nós não temos diretrizes, nós não sabemos para onde ir. A doutrina nos dá essa direção. Certo? Para onde nós temos que correr, para onde nós temos que caminhar. Né? Ah, mas é só 5 livrinhos aí, ó, beleza, rapidinho. Tá certo? Ler, 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 ler. Aí depois estudar, estudar, estudar. Porque o que serve hoje de uma certa forma, amanhã já é de outra forma diferente. Tem outra interpretação por nós mesmos, pelo estado que nós estamos vivendo e pelas coisas que nós estamos passando. Certo? O Evangelho segundo o Espiritismo trata mais o lado, vamos dizer assim, religioso da questão. O lado que nós podemos entender como religioso, né? E filosófico. E Evangelho. Aqui, o Livro dos Espíritos. Desse aqui foi o primeiro. É o segundo livro. O primeiro tinha 501 questão. Certo? Muitas das questões do primeiro livro, tem um aí, que veio para cá, muitos veio como pergunta e muitas perguntas veio para cá como respostas. E aqui nós temos 1019 perguntas, olha que rapidinho. Tá certo? Não, é verdade, é rápido. Se eu pegar ler 10 perguntas por dia, tá certo? Rapidinho eu leio o livro. Né? Então é importante para nós conhecermos da onde surgiu tudo. Temos também a Revista Espírita, que é os ensaios das perguntas que foram feitas aqui. Certo? Ele lançava na Revista Espírita para o povo que era versado nisso aqui, certo? Para ver como é que reagia a cada questão, certo? E muito do que está lançado lá, está aqui como perguntas e respostas. E lá também tem os casos, né? Que ele analisa. Tem todos os casos que são analisados. Tem casos que ele cita lá e fala, isso não é espiritismo. Isso não é fatos concretos. E vai analisando fato por fato. Certo? Tem um fato bem marcante lá, que ele fala, está na Revista Espírita e ele fala na Gênese. Acho que nós não temos aqui. A Gênese está no instante. E ele fala assim, a teoria que foi lançada na época de Kardec, a teoria das incrustações. Assim,
O continente negro, a África, seria um pedaço de um planeta, de Saturno, sei lá, ele vai desmanchando lá. Os 5 continentes que nós temos: o asiático, o europeu, a Oceania, a África, não, americano já é da América aqui. Bom, os 5 continentes que tem, certo? Então eles pegam, cada um desses continentes seria um pedaço que o outro planeta doou para a Terra, né? E aí se chega à conclusão muito linda que está lá na Revista Espírita, depois vocês dão uma olhada, tá certo? E tem também na Gênese um pedaço disso aí, e as conclusões, tá bom? Que Deus abençoe a todos, obrigado pelas suas presenças, que Deus e o Pai Celestial nos dirija e nos fortifique. É a tua vez, Maria, desculpa. Então, como nós falamos tanto de vibração, chegou a nossa hora de fazer a nossa vibração. Vamos reunir os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos e vamos mentalizar os nossos irmãos que estão no caderno de oração. Aquela pessoa que a gente sabe que está passando por tratamento médico, que vai passar por cirurgias, que fará o exame para diagnóstico e está ali, apreensiva com o resultado, com este processo. Vamos encher o nosso coração de paz e envolver essa pessoa com tranquilidade, para que ela se encha de esperança, se encha de confiança, se encha de fé. Vamos enviar pensamentos de fortalecimento para que haja a reação física, refazimento dos organismos, dos órgãos, das células, dos tecidos, para que haja a potencialização dos medicamentos, para que este irmão, esta irmã, volte ao equilíbrio, que tenha suas forças restabelecidas e renovadas. Vamos mentalizar os nossos irmãos que neste momento passam por aquela tristeza profunda de falta de sentido na vida. Vamos enviar sentimentos de motivação e alegria, de luminosidade, de confiança ao caminhar por este mundo, no enfrentamento de suas questões. Vamos enviar paz e serenidade para aqueles que passam por confusão mental neste momento, não sabem que rumo tomar, que decisão, não têm planejamento, que estão confusos e perdidos na vida. Vamos enviar pensamentos de paz, de harmonia, a todos que neste momento precisam serenar seus pensamentos, suas emoções, para que possam enxergar o brilho da vida, a necessidade de continuar, a necessidade de superar.
Vamos neste momento mentalizar a nossa casa, a nossa residência. E encher aquele ambiente com sentimentos de paz. Que cada pessoa que ali convive conosco se sinta protegida, que tenha suas energias, sua alegria renovada. Vamos encher este ambiente com sentimentos de união, bem-estar familiar, harmonia nas relações. Vamos neste momento mentalizar os trabalhadores dessa casa e enviar para cada um pensamentos de fortalecimento, de perseverança, pensamentos de paz e serenidade. A família Alencar, renovação das forças, pensamentos de fortalecimento e alegria, e enviar um abraço fluídico de agradecimento por todo o auxílio prestado. Vamos neste momento mentalizar a nós mesmos e sentir os fluidos espirituais atuando em nosso corpo físico, serenando nossa mente, acalmando nossas emoções. Renovando a nossa saúde física. Iluminando todo o nosso ser. E neste momento, Pai Eterno, agradecemos por este momento, agradecemos por este encontro, agradecemos a toda a espiritualidade por nos envolver com seus fluidos espirituais. Obrigada, Senhor. Abençoe o nosso retorno para nossas casas. Abençoe nossa noite de descanso, nosso sono, que seja renovador. E que amanhã possamos acordar animados, dispostos para mais um dia, para escrevermos a nossa história, para descobrirmos o nosso objetivo neste mundo. Abençoe, Pai Eterno, a nossa trajetória. Agradecemos a presença dos amigos espirituais, agradecendo a presença de cada coração que aqui está neste momento. E encerrando esta noite, vamos unir os nossos corações e as nossas vozes na prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, o amor e a esperança para todos sempre. Que assim seja. Pessoal, só um adendozinho que eu esqueci. Kardec faz a pergunta para os amigos espirituais: se devem orar para quem não acredita. Sim, devemos orar. Mas se ela não acredita, a hora que ela passar a acreditar, aquilo vai ser útil para ela. Então, se ela tem um problema e nós quisermos fazer oração, façamos a nossa parte. Certo? Podemos orar sim por aquela criatura. Mesmo que ela não aceita, isso é outro problema.
mas nós façamos a nossa parte. Oremos para ela, para que ela se fortifique, se recupere e siga a vida dela. Na natureza, é o nosso axioma, nada se perde, tudo se transforma, certo? Em benefício de quem? Em benefício do próprio homem, né, do ser humano. Então, podemos orar. Quanto mais nós orarmos, o que é oração? É um colóquio com Deus. Quanto mais nós conversarmos com Deus, melhor nós estamos situados com nós mesmos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de vocês. Que a paz e a luz dos amigos espirituais vos guie e vos acompanhem hoje e sempre. Que Deus abençoe a todos.